Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Simples Não É Fácil. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aí 3 fundos imobiliários bem conhecidos aí, que apontam, né, que eles estão tecnicamente descontados. Vou trazer para vocês aqui o relatório gerencial de cada um, né. E o intuito do vídeo é mostrar mais para vocês aí a respeito que o mercado, apesar de estar caindo, né, ele apresenta ainda, aponta bons fundos imobiliários que estão baratos, né. Então aponta aí que está, vamos dizer assim, vários fundos imobiliários bons que estão baratos, né? Inclusive eu tenho eles em carteira, tá? Mas esse vídeo não é recomendação de compra ou de venda, mas comente abaixo qual o fundo imobiliário que você mais tem cotas aí na sua carteira, tá ok? Lembrando que esse vídeo aqui não é recomendação de compra não, viu galera? Mas é um estudo que eu trouxe para vocês que é a respeito, tá ok? O primeiro fundo imobiliário é o XPLG11, é um fundo setor de galpões logísticos, tá? Hoje ele está sendo negociado a R$ 92,62. O dividend yield dele atual de 12 meses está em 10,21. Tá? O preço dividido pelo valor patrimonial dele abaixo de 1, 0,86, então tem uma boa assimetria de risco. A liquidez diária dele é em torno de 3,8 milhões de negociações por dia. A variação em 12 meses é uma ligeira queda de um pouco mais de 8%. Tá? Quando a gente desce aqui, a gente tem como olhar aqui a cotação e bate uma mínima aqui mais ou menos torno de R$ 85,00, R$ 85,51, tá? E agora já está batendo em R$ 92,00, saindo uma boa recuperação, tá? Quando a gente passa aqui para a rentabilidade real descontada da inflação, a gente pode acompanhar aqui que em 5 anos ele está caindo em torno de 14%, e em 2 anos ele está tendo uma boa alta aí de um pouco mais de 10%. Com essa divergência, provavelmente por causa da pandemia, né? Então, em 5 anos aí, provavelmente pegou a pandemia aí, tá? Logo depois da pandemia, ele está apresentando uma boa ensaiada de bater na inflação. E essa queda que está tendo aí no longo de um ano aí, por causa da elevação de juros, tá? Então, em 2 anos, ele está performando bem. Se caso os juros estivesse baixo, né? Mas é um caso hipotético, né? Não tem como a gente analisar, mas se fosse o caso de o juros estar baixo, provavelmente ele estaria bem melhor, né? E até em 5 anos também, né? Passando para vocês aqui a respeito aqui, a taxa de administração dele é em torno de 0,95%, tá? Sobre o patrimônio líquido, no mínimo aí de R$ 25,00 mensais. Então, se caso você comprar R$ 25.000 todo mês ali, ou comprar perante o mês, você vai ser cobrado aí 0,95 sobre o patrimônio líquido, tá bom? O número de cotistas dele é em torno de 340.597 cotistas. O valor sugerido é que ele fosse cotado a R$ 107,15. Então, ele tem uma boa margem de segurança. Tá? O último rendimento dele foi em torno de 82 centavos por cota. A vacância dele está bem controlada aqui. Então, é uma boa notícia, né? A respeito de a vacância dele está em 3,5%. O número de cotas emitidas é um pouco mais de 31 milhões de cotas emitidas. Né? O valor patrimonial dele é de 3,3 bilhões. Tá? E aqui, a gente, quando desce aqui, a gente tem como acompanhar aqui também, no caso, o segmento em comparação ele contra outros, tá? Então, o que bate dele aqui é o GGS11, tá? E o LVBI também aí tá batendo ele, mas ele vem logo depois aí, tá? Então, olhando bem aqui, o XPLG11 é maior do que os dois, tá? Então, vamos dizer assim, você está comprando um fundo imobiliário bem grande em comparação aos outros aqui, né? E está pagando um bom yield aí, tá? Claro que o GGS11, eu vou até trazer outro vídeo aqui a respeito, é um bom fundo imobiliário também, vale a pena ter em carteira, tá? Vou fazer um vídeo específico dele depois, tá ok? Trazer mais para vocês aqui alguns dados, aqui no caso, o dividend yield aqui, como você acompanhar, já pagou aí no mês de janeiro 0,9% e agora 0,89%. Quase a mesma coisa, tá? Pequena diferença. Aqui pagou 82 centavos, aqui está mantendo, né? Então, a cotação caindo, pagando menos dividendo, o yield sobe, né? Isso é muito bom, né? Para trazer para vocês aqui no caso. Então, uma boa parte que ele é diversificado, né? É uma boa parte que está em São Paulo, tá? 3 galpões em Rio de Janeiro e os outros praticamente aí, quase a mesma quantidade aí. No decorrer aí, do vídeo eu vou mostrar para vocês aqui, já vou passar isso para vocês de uma vez. Opa, não é isso. Aqui, ó. Passa primeiro para vocês aí os locatários. 12% aí está com a Via Varejo.
11% com a Leroy Merlin, Lojas RN com 8%, Mercado Livre 8%, Mobile 6%, B2W 6%, né? E entre outros que apresenta aí 49% aí dos locatários, tá? O que mais passar para vocês aqui no caso? O vencimento dos contratos está em torno de 5 anos aí, um pouco mais de 5 anos, 5 anos e 4 meses, tá? Maior parte está para vencer em 2029 para mais. Então, a partir de 2029 para mais aí, que está para os vencimentos médios, tá? Então, está em torno de 5 anos e 4 meses, tá? Quando a gente olha que a vacância dele encerrou, tá já aqui em janeiro em 3,5, tá apresentando uma ligeira alta aí, tá? Provavelmente por causa que os juros tá subindo aí, mas querendo ou não, tá controlado ainda, tá? Aqui a gente tem como ver que a maior parte que eu mencionei para vocês tá em São Paulo, tá? Então, apresentando 49%. Em seguida tá em Rio de Janeiro, tá? Rio de Janeiro não, Rio Grande do Sul, perdão. Depois Rio de Janeiro e depois os demais estados aí, né? Aqui em cima aqui, ó, vou trazer para vocês aqui. Pernambuco aqui apresentando 9%, Minas Gerais 7% e Santa Catarina 6%, tá? Aqui tem como olhar aqui no caso os ativos que ele detém, tá? Em portfólio, então bem diversificado, tem bastante galpões aqui, né, sob gestão. E aqui tem como olhar, deixa eu dar o zoom aqui, aqui no caso o vencimento do contrato, tá? Então a maior parte aí 2027, 2029, 2028, 2030, então tá bem diversificado isso aí. E aqui tá aqui os logística, né? No caso galpão logístico, aqui comércio varejista, tá? Tem como você baixar o relatório gerencial para dar uma olhada também a respeito, tá? O próximo fundo imobiliário que eu vou passar para vocês aqui, subir aqui para mostrar para vocês, é o IRDM11, tá? Um fundo imobiliário também bem conhecido, tá? Ele atua no setor de recebíveis, então fundo de papel. Hoje está sendo cotado a R$ 65,89. O yield dele bem robusto, tá? Bem bom, vamos dizer, pelo setor. Alguns fundos imobiliários de papel estão pagando até um pouco mais, tá? Ele está pagando 14,17%, tem como você travar esse yield, né? O risco dele é o quê? No caso, a inadimplência, tá? O risco dele é por causa de recebíveis, então é lastreado em CRIs, né? Então, qual é o risco aí de ter uma inadimplência? Claro que você vai ter que olhar todo mês o relatório gerencial para ver se no caso a inadimplência está acontecendo no fundo imobiliário. Não é o caso ainda dele, tá? Mas eu estou passando para vocês já que tem esse risco, né? O preço dividido pelo valor patrimonial dele está 0,80, então está bem atrativo, tá? A liquidez diária dele está em torno de 2,58 milhões de negociações por dia. E aqui, no caso, a variação em 12 meses não apresenta nenhuma queda de 1%, né? Descendo aqui, tem como a gente olhar aqui também a rentabilidade real descontada a inflação, né? Ele está perdendo todos aqui, tá? Então, provavelmente, por causa que os juros também subiu, mas no caso também, por causa que a cotação também, ele caiu bastante, né? A gente tem como acompanhar aqui, ó. Deixa eu ver se tem como a gente acompanhar em 5 anos. Aqui, ó, caiu bastante. O pico dele foi R$ 92. A maior queda dele foi 56, né? Então, ele caiu bastante aí, tá? Mas mesmo assim, eu vou te passar isso para vocês, tá? Por causa de que a queda sofreu uma queda, mas querendo ou não, ele pagou dividendo ao longo do período. Então, se você fazer aquele preço médio, você pega aquele yield, né, que ele está pagando hoje, então de 14%, né, um pouco mais de 14%. Né. A taxa de administração dele está em torno de 0,17% ao ano. O número de cotista dele é em torno de 280 mil, um pouco mais de 280 mil cotistas. O valor patrimonial dele sugerido é que ele fosse cotado a R$ 81,76. Praticamente um preço justo aí, né? Deixa eu ver quanto que está aqui, 81 que estava ali, 65. Não, tem uma boa margem de segurança aí. Tá? Hoje está sendo cotado a R$ 65,89. Então tem um bom chão ainda para andar, vamos dizer assim, né? O último rendimento dele foi de 0,75 centavos por cota, tá? E aqui no caso, ele tem uma quantidade de 36 milhões, um pouco mais de 36 milhões de cotas emitidas aí. O valor patrimonial dele é de 2,9
bilhões de reais, tá? Quando a gente passa aqui para o relatório gerencial, deixa eu dar um zoom aqui para vocês, a boa parte dele é indexado ao IPCA, tá? E as taxas aqui, não preciso nem dizer, né, bem altas aí. Vamos dizer assim, a média aí é de 10%, então vamos dizer que é em torno de 10% para mais. Os vencimentos dele, em média, está acima de 2030, então acima de 5 anos, tá? Então, fundo imobiliário, vamos dizer assim, que está bem atrelado ao IPCA e a projeção do IPCA em 2025 é uma ligeira, uma boa alta, vamos dizer assim ainda, né? E ainda os contratos de vencimento tá para mais de 5 anos. Então, o fundo imobiliário para ter em carteira, sim. Tá? Lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra ou de venda, mas vale a pena ter uma boa parte ali de fundos de papéis em carteira que performam bem. Tá? O que mais que dá para passar para vocês aqui? Deixa eu ver aqui. A distribuição pro ativo. Eu já passei isso aqui para vocês que é setor de recebíveis, mas aqui tem as empresas, setores aí no caso, né, que ele detém aí os CRIs, né, que ele fez aí a emissão de CRIs, né. Quando a gente passa aqui para o HSML, passar para vocês aqui, é o setor de shopping centers, né, então ele é bem conhecido também, tá? Hoje ele está sendo cotado a R$ 78,17, ele está pagando um yield de torno de 11,77% de yield. O prejuízo pelo valor patrimonial dele bem atrativo, 0,72. A liquidez diária dele é em torno de 3,339 milhões. Tá? Está sofrendo uma boa queda aí, em torno de 10,84% em 12 meses. Tá? Então, ele bateu aí em torno de R$ 68,00 e teve essa boa recuperação. Tá? Porque os juros brasileiros aí, no caso de 5 anos, deu uma arrefecida. Tá? Provavelmente seja por causa disso. Tá? Quando a gente passa aqui para a rentabilidade, descontada a inflação de um ano, está sofrendo uma queda de um pouco mais de quase 14%, 13,88%. Em 2 anos, 13,20% de alta. E em 5 anos, aqui já leva em consideração a pandemia também, um pouco mais, uma queda de 20%, um pouco mais de 20% aí de queda. Tá? Quando a gente passa aqui também, a taxa de administração dele é de 1,2% ao ano, tá? O número de cotistas dele está em torno de 192.815 cotistas. O valor sugerido é que fosse cotada a R$ 109,43. E olha só, tá vendo aqui, ó, boa margem de segurança. Hoje você está comprando um fundo imobiliário que tem essa boa margem de segurança, está sendo cotado abaixo do valor dele sugerido, e ele tem um bom dividend yield ainda, né? Querendo ou não, é uma oportunidade, teoricamente, apesar que esse vídeo não é recomendação de compra de venda, né? O último dividendo dele foi de torno de 65 centavos por cota, a vacância dele é bem controlada, 3,5. O número de cotas emitidas é um pouco mais de 20 milhões, tá? O valor patrimonial dele é de 2,2 bilhões, tá? Então a gente desce aqui, a gente tem como fazer algumas para comparação, tá? Ele de dividend yield é o melhor, tá? Aqui eu trouxe para vocês, não, esse aqui é o vídeo que eu fiz antes desse que eu tô passando para vocês. Eu fiz o vídeo aqui do XPML11, que está pagando bom yield também, tá? Mas aqui o HSML está pagando melhor yield ainda, tá? Ele bate todos os pares aqui, tá? Mas o XPML11, eu trouxe um vídeo só dele, depois vocês acompanham aí, né? Ele também pagando bom yield, tá? O prejuízo patrimonial dele está bem atrativo também, tá? Bem abaixo aqui de alguns pares. Esse GSFI, no caso aqui, que está um pouco mais descontado, mas eu não conheço, tá? Então nem recomendo, não conheço. E no caso o XPML11 vem logo atrás aí, mas o HSML está batendo aí, eles aí, tá? Quando a gente passa aqui, a gente tem como acompanhar o yield pago no mês, pagando 0,35% no mês. Em dezembro ele pagou muito bem, 1,1% de yield, tá? E aqui os dividendos, né? Ele vinha pagando em torno de 80 centavos, agora pagando 0,65, tá? Tem esse problema aí também dos fundos imobiliários aí, que no decorrer do ano, ele pagou no ano passado, né? Foi vários fundos imobiliários, XPSF pagou também
alguns dividendos, pagou 8 centavos por cota, mas no caso dele, ele teve uma inadimplência aí de um galpão aí que não pagou, no caso, o fundo, tá? Mas vários fundos aí vem cortando aí, projetando, no caso, para 2025 o dividendo menor. Isso a cotação também sofre um pouco mais, tá? Mas vários fundos imobiliários pagando bom yield, no caso também pagando bons dividendos, mantendo aí, tem como você fazer aportes mensais e, no caso, comprando bons fundos imobiliários aí, pagando bom yield. Tá? Descendo aqui, passar para vocês aqui a respeito, ele está bem diversificado também, tá? Maior parte São Paulo, tá? Mas bem diversificado em outros estados, isso é muito bom para a gente, que não fica só de um estado só, né? Quando a gente passa aqui para o relatório gerencial aqui, a gente tem como acompanhar a inadimplência, que iniciou o ano aí em 2%, tá? De 2024. Quando a gente desce aqui, tem como a gente acompanhar aqui o que o fundo imobiliário fez ao longo de 2024, tá? Atividade operacional do portfólio, tá? Então, o que eles fizeram aqui? Coco Bambu aqui, shopping paralelo aqui, no caso de Salvador, ele inaugurou, tá? Foi inaugurados. E o shopping aqui, metrô Tucuruvi, aqui também foi inaugurado em fevereiro, Coco Bambu, e em setembro, provavelmente, esse outro shopping aqui, paralelo, tá? E aqui também, eles mostram aqui, no caso, que foi inaugurado aí o Shopping Viana. Shopping Viana não, Madeiro, no Shopping Granja Viana, tá? Perdão aí, tá? Também, outubro de 2024, tem outros aqui também que foram inaugurados aqui em 2024, tá? Tem como a gente acompanhar aqui também, passando aqui rapidamente para vocês aqui, os shoppings que eles detêm aí no portfólio, tá? E aqui também tem como você acompanhar aqui quais são os portfólios, tá? A participação que o fundo detém em cada shopping centers, tá? Então, é bom acompanhar, tá? E passando para vocês aqui, no caso, o resumo, tá? Para o vídeo não ficar tão grande. No caso do resumo aqui, os 3 fundos imobiliários são, no caso aqui, bons ativos, tá? Que estão descontados. Então, hoje você está comprando bons ativos, teoricamente, que estão descontados, estão pagando um bom yield. Mostrei para vocês aí em relação a alguns outros fundos imobiliários, e a vacância deles estão bem controlada, né? Passei para vocês também, tá? Esse vídeo aqui não é a comentação de compra de venda, mas, querendo ou não, bons ativos, tanto descontado, tá? Com uma melhora na macroeconomia, tanto do Brasil quanto exterior também, porque, querendo ou não, juros americanos arrefecendo aí ao longo do ano, pode ser que o dólar, o DXY aí, depois eu trago para vocês aí especificar se vocês quiserem um estudo sobre, tá? Arrefecendo também, pode ser que os juros brasileiros arrefeçam e, no caso, os ativos de risco, no caso bolsa, ações, fundos imobiliários, devem performar melhor, tá? Era mais o intuito do vídeo trazer esses, no caso, indicadores desses fundos imobiliários para vocês, tá? Comente aí embaixo o que você achou sobre esse vídeo, se você tem algum desses fundos imobiliários em carteira, tá? E era isso que eu queria trazer para vocês. Até a próxima.